antropocêntrica, onde você é o centro de tudo, onde você tenha a base na sua justiça, sendo que nós podemos tirar o centro da pregação de você e levarmos para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro da nossa fé, Cristo Jesus é o centro da nossa pregação, Cristo Jesus é o centro do nosso culto aqui. Os irmãos entendem isso ou não? Então, eu quero dizer aqui para você, que esses amigos, eles vêm dizer a consequência do pecado sobre a vida de Jó, e esse ensino é muito comum dos nossos dias. Muitos ensinam que se algo ruim acontece conosco, é porque temos cometido algum pecado diante de Deus. Alguém já falou isso para você? Esse ensinamento, e é verdade que o pecado traz consequência, mas o pecado foi resolvido em Cristo Jesus. Os irmãos entendem o que eu quero dizer ou não? Jesus já resolveu o problema do pecado. Mas presta atenção, o mesmo Deus declara que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Isso mesmo que Deus diz a nosso respeito hoje em Cristo. Em nós mesmos, nós não temos nada, mas tudo em Cristo. Você pode declarar para quem está do seu lado? Em mim mesmo eu não tenho nada, mas eu tenho tudo em Cristo Jesus. Vamos para frente? Presta atenção, há aqui algo sensível para ser tratado na vida de Jó. Esse barulho é lá em cima, no Kids? Alguém pode ir lá pedir, por favor, para diminuir o som? Aleluia. Pelo menos o subwoofer. Fazer um teste de fonoaudiologia, um teste de audiometria. Olha o que acontece comigo e com você. Não é porque você e eu nos declaramos justos e sem culpa, que não existam coisas na minha vida e na sua, que devem ser tratadas. Quem entende que tem coisa que tem que ser tratada na sua vida e na minha? E aconteceu com Jó. Então, os obstáculos, presta atenção, número 1, que Deus procura remover da minha vida e da sua, chama-se justiça própria. A primeira coisa que Deus quer me remover da minha vida e da sua, chama-se justiça própria. Aqui eu quero entrar nesse obstáculo que Deus quer tirar de mim e de você. Pastor, mas eu sou justo. É verdade que você é justo, mas não é baseado na sua justiça e nem nas suas obras. Você tem que ser alguém íntegro, reto e viver a palavra de Deus. Mas presta atenção, a sua integridade e a sua justiça não estão baseados em você, estão baseados em Cristo. Cristo, só Ele quem pode fazer isso. Os irmãos estão comigo ou não? Então, presta atenção, a raiz que causou todos os problemas em Jó foi a justiça própria. Ele teve problemas ou não? O que você acha? E nós vamos entender isso. Para você ter uma ideia, Jó, ele foi tão antropocêntrico, ele se colocou tão no centro da vida dele, que ele atribuiu 40 justiças que ele fez para tentar algo diante de Deus. Ele tentou colocar 40 argumentos de como ele era bom, como ele tinha feito, o quanto ele não falhava, o quanto ele não errava, para que Deus pudesse abençoá-lo. Acontece com você também? Eu já fiz isso, e acontece com muitas pessoas aqui ou não? Então vamos entender o porquê precisamos, na história de Jó, entender isso. Então o diabo está agindo, o diabo agiu na vida de Jó. O diabo ele age, infelizmente nós temos, e acontece conosco, tem ações demoníacas, existem, e elas vêm para tentar tirar Deus do foco. Ele vem tentar paralisar você e eu, naquela situação que nós estamos, e aconteceu com Jó, e nós vamos ler o texto, e nós vamos entender. Deus queria expor o problema da justiça própria de Jó, então toda tribulação foi para mostrar a raiz da justiça própria. Eu fico imaginando que toda tribulação na minha vida, para mostrar, eu pergunto para o Senhor, Senhor, onde que eu estou com a minha justiça própria? Onde que eu acho que eu sou bom? Onde que eu acho que eu consiga, para sair logo disso? Os irmãos estão junto comigo ou não? Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, amém? Olha o que o texto diz, nós vamos percorrer alguns textos sobre isso. Olha que importante isso daqui. E aqui eu quero dar uma interpretação diferente para você, do que você tem acostumado a colocar. O que diz o texto? Já viu? No saí do ventre da minha mãe,
e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem já falou para você isso? Maravilhoso? Não é lindo? Fantástico? Mas espera aí, Deus Ele dá e Deus toma? Esse é o grande problema da forma como você vê Deus. Presta atenção, a interpretação correta é o seguinte, que não tinha o final da história. Deus deu, o diabo tomou e Deus restituiu 2 vezes mais. Quem sabe o final do livro, você vai entender isso. Muitas vezes o diabo toma para só colocar e falar, olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus colocou na tua vida. Como se no céu tivesse hospitais de criancinhas que foram mortas e lá estão diante do Senhor. Os irmãos estão entendendo isso que eu quero dizer? Como se lá no céu fosse dessa forma. Lá no céu não há hospital para criancinhas, não há pessoas que foram mortas. Deixa eu dizer para você, lá no céu, diante do Senhor, as ruas são de ouro, as coisas são adornadas, o Senhor está no seu trono. A questão é, o diabo tenta distorcer a imagem de Deus para que você ande debaixo de justiça própria. Quantos estão junto comigo, estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Jó, ele entra com esse problema. Então ele começa a declarar uma coisa que não é verdade, algo que não é correto. Então Deus deu, ele não estava enxergando o diabo, ele não via o diabo, e ele achava, por causa da justiça própria dele, Deus não poderia deixá-lo cair naquilo. Os irmãos entendem o que eu estou colocando? E é importante para mim e para você. Então Jó diz que Deus era o autor da sua tragédia. Deus nunca é autor de nenhuma das suas tragédias. Deus nunca é autor de nada, de calamidades que acontecem na sua vida. Deus não é autor. Você pode falar para quem está do seu lado? Eu sei que muitos gostam da afirmação de Jó, mas ela não é coerente com o livro da história de Jó. Os irmãos estão entendendo? Porque o final muda tudo. No final Deus restitui Jó de uma forma sobrenatural. Então, pastor, mas eu estou passando por tribulação. Aguarde o final. O final ainda não aconteceu. Eu estou passando por problemas. O final ainda vai vir. Nós precisamos entender e chamar o fim das coisas à existência hoje. O final está na palavra de Deus e não em nós. O final está em nossa fé em Cristo Jesus. O final está nele. Quantos aqui entendem o que eu coloco? Então compreenda o raciocínio comigo. Se Jó não tem pecado, e mesmo assim Deus tirou tudo dele, então ele não temos segurança em servir Deus mesmo assim. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Se Deus tira as coisas de você, por que eu vou servir um Deus que me tira tudo? Por que eu vou servir um Deus que Ele me tira a igreja, me tira filho, me tira família e arrebenta com tudo? Os irmãos estão comigo ou não? Esse é o raciocínio. Não tem lógica. Eu vou servir a Deus para Ele me tirar daqui a pouco, para Ele arrancar de mim as coisas, Ele tirar as coisas que estão comigo. Deixa eu dizer para você, pecado tem consequências sim. Mas eu estou dizendo para você que o diabo, ele está em derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Medo traga você. Circunstâncias, às vezes à sua volta, traga você. Olha no texto lá de Jó 19, 6 a 21. Se você puder abrir na Bíblia a mensagem, tem muito descrito isso, você vai entender isso aqui. Tudo que acontece na vida de Jó, ele atribui Deus. Tudo de ruim que acontece na vida dele, ele atribui Deus. Por que Deus se permitiu? Por que Deus fez isso comigo? Por que minha família é desse jeito? E nós precisamos confrontar esse tipo de pensamento cá na nação. Você já ficou perto de alguém? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez dessa forma? Por que essa doença veio de Deus? Que doença? Se Deus mandou a doença, quem é você para orar para mandar a doença embora? Eu uma irmã uma vez que ela falou, pastor, manda embora a doença que Deus me deu, essa dor de cabeça. Eu falei, mas como que eu vou orar para Deus mandar embora essa dor de cabeça que Deus deu para você? Como é que é isso? Pede para Ele para mandar embora, se Ele mandou. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu falei para ela, e aí, como é que é só? Ela falou, faz tempo que eu não tomo café, e você estava viciado em café, e não toma café, então a dor de cabeça está aí. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, é verdade, olha aí. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Vamos lá. Jó capítulo 19, de 6 a 21. Conseguiu na Bíblia a mensagem? Não sei se dá para ampliar, ok. Mas olha o que diz no capítulo 6. Olha como que ele vai dizer aqui, importante a descrição que ele faz. Versículo 6.
Olha o que ele diz aqui no versículo 6. Jó respondeu: até quando continuarão a me torturar? Até quando? Até quando vai acontecer isso comigo? Até quando eu vou ficar sofrendo? Alguém já fez isso? Só eu que fiz? Irmãos, você se identifica aqui? Olha lá, a me machucar com suas palavras. Ele estava falando dos amigos. Até quando vocês vão ficar? Até quando vocês vão vir aqui? Já me insultaram mais de 10 vezes, não te envergonha de me detonar? Ele está falando isso com Deus. Senhor, olha o que o Senhor está fazendo, as pessoas estão me chacoteando aí na rua, as pessoas estão vendo que meu casamento acabou, estão vendo que minha vida acabou, que minha vida financeira não está do mesmo jeito. Os irmãos estão entendendo aqui? Eu saí dos trilhos, fiz algo errado, o que vocês têm a ver com isso? Porque vocês ficam se achando e usando a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus, Ele é por trás de tudo. Ele falou: Deus está por trás de tudo isso que está acontecendo comigo. Olha, Jó declarando, está por trás. Ele está acumulando esse negócio financeiro, Ele que veio. Olha o que ele continua dizendo. Ele dizendo: olhem, foi Ele quem me jogou nessa confusão. Como se Deus fosse Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Ele tem certo o que Ele tem para a tua vida. Ele já tem correto, desde o nascimento Ele já tem tudo planejado cada dia da tua vida. Ele já tem algo planejado, um propósito eterno para você. O problema é que eu às vezes entro no meio do caminho com a minha justiça própria. E o Senhor está dizendo: olhe para mim, grito desesperado, socorro, sou ignorado. Tem muita gente que fala: Deus está me ignorando, Deus nem está olhando para mim, nem está vendo as minhas aflições. Olha o que ele continua dizendo: não se importa, Deus interditou o meu caminho. Como se Deus fizesse isso, irmãos. Como se Deus interditasse o caminho de alguém, como se Deus estivesse contra você. Ele te criou para falar assim: eu vou ser um tormento na vida de alguém. Como se Deus fizesse isso. Já viu que tem gente que interpreta assim: olha, Deus é um tormento na minha vida, Ele me criou, olha como é que está a minha vida, terrível. Olha o que ele diz: estou totalmente encurralado, Ele cobriu todas as luzes, não tem mais luz. E olha o que ele diz: estou preso no escuro, Ele destruiu a minha reputação, tirou-me até o respeito próprio, Ele me fez em pedaços, estou arruinado, Ele arrancou a esperança pela raiz, não sobrou nada. Oh, irmãos, você escuta alguém falando desse jeito, como é que você fala com ele? Você é amigo desse cara, vou ajudar ele. Os irmãos estão entendendo que a justiça própria, ela vai atrair para você, muitas vezes, 3 tipos de amigos que eu quero entrar daqui a pouco. E esses 3 tipos de amigos, eles não vão te ajudar, eles só vão levar você a olhar para você mesmo. Ele já estava olhando, agora com esses 3 amigos, eles começam a perscrutar o seu problema. Você já falou do seu problema para alguém, e a pessoa começa a analisar? Deve ser pecado. E a primeira análise que eles fazem é Eliafaz. Ele chega diante da circunstância e ele começa a analisar a vida de Jó. Olha Jó 4, 7 a 8. Ele começa a pregar a experiência. Olha, eu já disciplinei os meus filhos desse jeito. Eu estava também enfermo. Sabe o que eu fiz? Eu paguei uma promessa. Eu estava desse jeito e trouxe a experiência antiga, e essa experiência antiga me fez bem. Eliafaz, ele lembra-te acaso, já apareceu-te alguém inocente, ou foram os retos destruídos? Você não é inocente, tem algo de errado aí na tua vida, tem algo ruim na tua vida. Olha o 8, segundo tenho visto, ele diz, segundo tenho visto os que te lavram a iniquidade. Ele diz, semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Fala para você, você plantou alguma coisa, tem alguma coisa estranha aí. E a gente fica às vezes perscrutando, e tem amigo que fica falando para a gente, e tem gente que nos aconselha, e fica nos aconselhando o seguinte: a minha experiência vale. Deixa eu dizer para você, a minha experiência como pastor, deixa eu dizer para você, não é para você seguir a minha experiência como pastor, a palavra de Deus é para ser seguida.
Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não posso pegar minhas experiências e tentar transportar para você. Irmãos, eu posso dizer para você, eu lembro uma vez um casal que ele disse assim, eles estavam passando por uma tribulação financeira. Aí sabe que o outro falou, um outro líder falou assim, é o seguinte, eu coloco a minha esposa para cuidar das minhas finanças. Ele achou que essas experiências iam trazer o prosperar financeiro do outro. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. O que aconteceu? Ficou pior. Então, não é a experiência, é a palavra. Então, muitas vezes aparece gente do nosso lado, trazendo experiências, boas experiências, experimenta mesmo Deus, experimenta o Senhor para você, mas tem experiências que servem para você, que não vão servir para o outro, é que Ele está dizendo para você, tem semeadura que é sua, e você vai colher, e não é o outro que vai colher. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? E às vezes nós colocamos a igreja toda para experimentar a mesma coisa, e não vai experimentar. Cada um é filho, cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem a sua forma de andar. Cuidado com isso, cuidado para não trazer as suas experiências, às vezes empresariais, para que o outro também viva. Não vai dar certo, cada um tem uma forma de colocar. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Isso é o que vai acontecer, porque a gente às vezes tenta tirar o problema da pessoa e tentando colocar isso, a experiência que eu tive, faz isso aí que vai dar certo. E não funciona desse jeito com Deus. Nós precisamos experimentar um relacionamento íntimo com aquele que começou uma boa obra conosco. Você precisa experimentar estar com Ele, estar junto dEle, perto dEle. É Ele quem faz, foi Ele quem te criou. Ele sabe do jeito que você foi formado no ventre da sua mãe. A experiência do seu casamento vai ser bela, a do outro também, mas a sua será sua. É você e Deus, relacionamento com Ele. Tira a justiça própria, porque a primeira coisa que aponta aqui, esse homem está dizendo para você, cuidado que você deve estar fazendo alguma coisa errada, você está experimentando coisas que não deveriam. Os irmãos estão junto comigo? Cuidado com esses amigos pregadores, que eles estão falando de pregações, eles entram na internet falando de pregações. Irmãos, deixa eu dizer para você, quem aqui tem mais de um filho? O jeito que você criou um, está dando certo em criar o outro? Você não está tendo experiências diferentes? Sim ou não? O casamento do seu pai e da sua mãe é diferente do seu casamento. Oh, Senhor, queria viver aquele casamento, mas é sua experiência agora. É bom ter como referencial de casamento bom, mas não é o seu. Os irmãos estão juntos? Então, aparece o primeiro amigo aqui na história, e tem aparecido esses amigos aí na internet, aparece para você, experimenta isso aqui. E essa experiência, às vezes, que eu estou dizendo para você, não vai ser a sua. Presta atenção nisso. Jó disse, você já viu alguém inocente que tivesse perecido? Você não é inocente não, tem alguma coisa errada aí, vem aqui, deixa eu perscrutar que estão fazendo alguma coisa errada. Presta atenção nisso, veja o que aconteceu em sua vida, olha aí, olha para você, veja aí o que você está fazendo. Presta atenção, Eliafaz argumenta com base na experiência que ele teve. Quem que era Eliafaz, irmãos? Ele era neto de Esaú, aí eu estou colocando para você. Ele era neto de Esaú, então ele vinha com aquelas experiências de avó, e aquela experiência que ele trazia, então ele falou assim, o meu avô era Esaú, ele pecou, ele teve uma experiência, então ele trazia algo que não tinha peso espiritual, de algo que eu estou falando para você que não era religioso, e eu estou dizendo para você assim, tem experiências, não com a religião, presta atenção, mas com a presença do Senhor. Você vai ver isso no final, no último amigo dele. Vamos continuar nos amigos? Amém, irmãos? São 4 para você ficar mais rápido aí, para você não ficar tão ansioso aí no banco. Pastor, não vai acabar esse culto. Presta atenção. Eliafaz argumenta com base na experiência. Alguns gostam de dizer que a experiência é a mãe da sabedoria. Quem disse isso é o mundo, não está na Bíblia. Mas tem gente que fala, experiência é a mãe da sabedoria. Não é. Não está na Bíblia, e não foi falado isso nunca na Bíblia. Presta atenção, estamos sempre confusos, porque nunca, numa ocasião, fizemos algo que deu resultado, e na outra fizemos a mesma coisa, e não houve outro resultado. Eu lembro uma vez os jovens, lá no Brasil, eles pegaram e fizeram uma noite, e eles fizeram uma noite de louvor e adoração. Irmãos, o céu desceu. No outro sábado eles queriam fazer a mesma coisa. Aí ele falava assim, eu não sei o que aconteceu,
Eu falei, não aconteceu, é porque você acha que a experiência de lá de trás é a experiência de hoje. Presta atenção, maná é diário. A palavra é diária. O maná que caiu ontem não é o maná que vai cair hoje. O maná que teve ontem não é o maná que vai ter hoje. Então, as experiências da sua célula vão ser muitas diante do Senhor. A experiência que você vai ter no seu casamento não é o maná de ontem, é o maná de hoje. Mas nosso casamento já foi muito feliz. Vai ser melhor ainda, vai ter mais maná, mais vida, mais unção, mais graça. Eu preciso ver como é que aquela pessoa cuida dos filhos. Deixa eu dizer para você, pede sabedoria ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero sabedoria, eu não sei como lidar. Você pode ter livros, pode ter bases para você, bases para cuidar dos seus filhos, mas seus filhos são seus, quem ama eles é você, quem está com eles é você. Fala para o Senhor, me dá sabedoria para eu experimentar um relacionamento íntimo, eu e Deus. Quantos estão junto comigo aqui? Fala, irmão, não dorme. Irmão, não dorme não, irmão, senão o telemóvel vai cair da sua mão, porque o telemóvel hoje, né, não é mais a briba, ninguém transporta mais a briba. Não dorme não, irmão, fala para os irmãos, não dorme não. Eu sei que foram dormir tarde ontem, mas estamos aqui juntos, aleluia. Presta atenção nisso, só a palavra de Deus pode nos dar a verdadeira sabedoria. Fala para quem está do seu lado, só a palavra de Deus nos dá a verdadeira sabedoria. Fala, glória a Deus, aleluia. Eu já vi pastores muitas vezes dizendo, muitas vezes pregando, que na sua casa, muitas vezes, é a esposa que cuida das finanças. Irmãos, não é assim que funciona em todas as casas, não é assim em todos os lugares, não é assim em todos os casamentos. Pode funcionar ou pode não funcionar. Os irmãos precisam entender, eu preciso experimentar Deus. Quantos estão comigo aqui? A experiência dos outros não é a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, a experiência dos outros não é a palavra de Deus. Fala, eu fui salvo pela palavra, sou sustentado pela palavra, e a palavra é quem me domina. Eu tenho uma palavra na minha vida. Você vai ver que Esaú não deve ter levantado uma palavra. E aí ele criou alguém em experiências, baseado só em experiências. E aí a vida baseada em experiências não dá certo. Eu preciso de uma palavra. Mas eu já vi aquele prosperando, eu já vi a casa, aquele criação de filhos maravilhosos. Deixa eu dizer para você, pede uma palavra. Vamos para o segundo amigo? Vamos lá. Fala, Bildade. Bildade vai para algo tradicional, ele vai começar a procurar problemas, porque Jó, você está com um problema sério, a gente tem que vasculhar a tua vida, a gente tem que perscrutar a sua vida. Vem aqui, vamos falar dos seus pais, vamos falar dos seus avós, vamos procurar uma maldição hereditária. Você já viu? Vem aqui, vamos falar um pouquinho aqui. Qual era o pecado da sua avó? Qual era o pecado do seu avô? Qual era o pecado dos seus pais? Bildade era amor confuso, para você ter uma ideia. A palavra bildade quer dizer amor confuso. O amor de Deus não se confunde. O amor de Deus, a Bíblia diz que não é confuso. Ele te amou e ponto. E no Novo Testamento não há, presta atenção nisso, não há nenhuma referência de maldição hereditária que possa te alcançar, sendo que Jesus já cancelou todas elas na cruz do Calvário. Amém? Os irmãos estão junto comigo? Vamos ver o texto? Peça lá, Jó capítulo 8, versículo de 8 a 11. Jó capítulo 8, do 8 ao 11. Vamos ler o texto ali para os irmãos entenderem. Jó capítulo 8, do 8 ao 11. Bildade vai aparecer na história. É outro amigo que fica falando assim para você. Sabe por que está acontecendo essas coisas na sua vida? Vamos procurar alguma coisa lá atrás. Como que era a sua mãe? Sua mãe era dos atabaque? Aí todo mundo fica nisso. A sua mãe fazia isso, aquele outro. Irmão, se eu fosse depender da minha família, da onde eu vim, deixa eu dizer para você, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para o passado da minha casa, dos pecados que foram cometidos na minha família, eu nem chegaria aqui. Eu estaria pagando, eu estaria olhando, eu estaria debaixo de maldição o tempo todo, irmãos. Falando para você, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu fui tirado. Alcoolismo, idolatria.
Presta atenção nisso. Adultério, prostituição. Aí você vai falar, então vamos procurar, deve ser isso que está acontecendo com você, por isso que você está desse jeito. E aí as pessoas ficaram paradas, Bildade fazia isso. Olha que amigo mais da onça. Olha que amigo da onça, irmãos. Olha lá, amigo da onça. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações. Pergunta às gerações, porque de onde está acontecendo isso? Deve ser de algum lugar lá. Deve ser sua mãe, deve ser seu pai, deve ser alguém. Os irmãos estão entendendo, perceber o que eu estou dizendo aqui? Passadas e atenta para a experiência dos seus pais. Novamente olhando para a experiência e não olha para a palavra é a sua referência, foi pela palavra que você foi salvo, você continua sendo salvo pela palavra, não tem outra forma, não tem outro argumento, é pela palavra que nós somos salvos. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala glória a Deus. Então a verdade da sua vida está na palavra de Deus, a verdade sobre você está na palavra e não nas experiências, não no que aconteceu lá atrás. A Bíblia diz que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, teve algo que aconteceu importantíssimo ali que você não entende. Jesus, ele toma fel, era uva, era vinagre. Quando ele coloca isso, quando isso é colocado para ele, e se diz que a boca, ela fica embotada. Alguém já chupou, já tomou, chupou uva não madura? Alguém já comeu ou não? Como é que fica a boca? Amarra a boca. Diz que a boca de Jesus já sofreu isso por nós. Isso quer dizer o seguinte: os nossos pais comeram uvas verdes e as bocas se embotaram. Deixa eu dizer para você, Jesus já experimentou isso para que nós não experimentássemos mais. Isso quer dizer o seguinte, que na cruz do Calvário, essa é a nossa fé. Quantos entendem isso? Fala glória a Deus. Então Bildade argumenta a partir da tradição. Ele diz a Jó, sem lodo não há papiro. O que ele está dizendo aqui? Olha lá, próximo para você ver. Olha o que ele diz até o 11. Porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nos nossos dias sobre a terra são como sombra. O meu não é como sombra não, eu só me escondo à sombra do Onipotente. Só a sombra do Onipotente. Eu descanso à sombra do Onipotente, mas meu dia é como o sol da justiça, brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. É assim que é as nossas vidas. Mas muitas vezes você entende que você está debaixo da escuridão, e o Senhor está falando, porventura não te ensinaram os teus pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, e não proferirão a estas palavras? Olha o 11 que ele vai dizer, e aqui entra nessa descrição que eu falei para você. Olha o que ele diz: pode o papiro crescer sem lodo? Ou a viça, o junco sem água? Ele está fazendo essa pergunta, cuidado, tem algum fundamento aí de maldição hereditária. Um morre com cancro, você também vai morrer. O cancro vem lá de trás, eu não estou falando que isso geneticamente não vem. Mas deixa eu dizer para você, quem disse que você pode terminar a vida dessa forma? Os irmãos estão junto comigo? Fala, o Senhor está comigo e não me abandona. Muitos acreditam que pelo simples fato de algo ter sido feito de uma forma por muitos anos, aquilo se torna verdadeiro, e não é verdadeiro. Às vezes seus pais, seus avós fizeram algo por muitos anos, e não se torna verdadeiro aquilo. Eu achava que era verdade algumas coisas que meus pais, ou minha mãe fazia, ou meus avós, mas isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro é a palavra de Deus sobre você, é a única verdade sobre você. Os irmãos entendem isso ou não? Então, experiências e na tradição, mas não devemos tomá-las como se fossem verdades da palavra de Deus. Isso é muito importante. Só a palavra de Deus é verdade sobre você. Nem às vezes pessoas muito amadas que falam para você algumas coisas que não têm a ver com aquilo. A palavra de Deus é verdade sobre os seus filhos, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu futuro. Amém? Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui em Zofar, terceiro amigo. Nós vamos chegar no quarto, ok? Terceiro amigo, Zofar. Fala Zofar. Ele é pregador legalista. E aí acontece muitas vezes pregador legalista. Vamos entender ele lá em Jó capítulo 11, versículo 13 e 15. Jó capítulo 11, versículo 13 a 15. Se dispuseres o coração, estenderes a mão para Deus, presta atenção, se lançares para longe a iniquidade da tua mão. Fala, tem pecado aí, tem pecado na tua mão.
Uma vez uma irmã se levantou, ela falou, uma pessoa ficou possessa na célula dela, e ela falou assim, ela falou para o diabo: diabo, eu vou colocar a minha mão sobre você. Faz 10 anos que essa mão não peca. Eu falei: que é isso? O que a mulher fazia que a mão dela não pecava? Fazia 10 anos que a mão dela não pecava. E ela falava: eu vou colocar essa mão, faz 10 anos que não cai em pecado nenhum, e você vai ter que sair. Quer dizer, vai sair por causa do nome ou por causa do pecado que faz 10 anos que não está ali? Isso não é justiça própria, irmãos, não é? Baseado em você, fala: 10 anos que eu não peco, 10 anos que eu não faço nada de errado. Eu sei que confronta muita gente aqui, mas presta atenção, ela falou e foi, e o diabo não saiu. Por que não sai? Porque é baseado na justiça própria. Muita gente está baseada na justiça própria. Não é porque você não peca, você não deve pecar. Não é porque você não faz, porque você ora, você deve orar. Mas presta atenção, não é por causa disso que as coisas acontecem, é por causa de Cristo Jesus na sua vida e na minha vida. Os irmãos estão junto comigo? Mas Zofar, ele começa a pregar. Ele fala assim: olha, presta atenção, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Deixa eu dizer para você, às vezes a injustiça chega perto de mim. Eu sou injusto muitas vezes. Não é por mim, não é porque eu faço, porque eu tenho, é por causa dele. Os irmãos estão junto comigo? Então levantarás o rosto sem mácula, e estarás seguro e não temerás. Então Zofar argumenta a partir do legalismo e do moralismo. Muitas vezes nós somos cristãos morais e legalistas. Então a minha moralidade é maior, o meu legalismo é maior, o que eu faço é maior, o que eu tenho é maior. Olha quanto tempo eu não caio, quanto tempo eu não peco. Uma vez um irmãozinho, jovenzinho, tem problemas de hormônio, os irmãos sabem disso? Eu acho que todos já tiveram, não sou a favor disso. Mas ele falou uma vez para mim assim: pastor, faz 1 mês que eu não caio. Falei: é? Eu falei: você está atribuindo esse 1 mês que não cai? Não, pastor, força de vontade, eu estou firme. Oh, fantástico. O senhor não vai dar parabéns para mim, pastor? Eu falei: não, vou dar porque o Espírito fala para mim: esse menino vai cair essa semana. No meio da semana, quarta-feira, ele me liga: pastor. Eu falei: o que foi, meu irmão? Pastor, eu caí. Eu falo: eu já sabia. Eu falei: por que o senhor já sabia? Porque você estava baseado na sua justiça própria. Irmãos, presta atenção. Eu não caio em adultério, não é por causa de mim, é por causa dele. Pastor, não tem. Irmãos, deixa eu dizer para você. Irmão, você vira os olhos da rua, quando passa alguém, você olha, você vai falar, senta aqui, aí fala assim: eu vou para a praia e não peco. Irmão. Já começou a mentir. Eu não vou para a praia porque eu sei que eu vou cair, eu sei das áreas que eu tenho, eu sei das fraquezas que eu tenho, eu sei aonde que eu não... irmãos, essa questão de dinheiro eu não caio mais, irmão. Se alguém vir para você com a bufunfa junto assim, fala: nossa, aqui ó, é dinheiro fácil, rápido. Fácil e rápido. A Bíblia nunca prometeu dinheiro fácil e rápido. Mas você acha que o negócio vai assim, ó. Vem aqui rapidamente, um joguinho da internet. Tem gente caindo nessas bobagens, irmãos. Deixa eu dizer para você, tem muita gente caindo nisso. E aí a moralidade fala assim: deixa eu jogar aqui, vou fazer minha fezinha no Euromilhão, deixa eu ir lá. Irmão, você vai falar para você que, irmãos, sinceramente, quem já jogou aqui achando que ia mudar de vida? Seja sincero, irmãos, eu nunca joguei. Mas deixa eu dizer para você, não foi mesmo, mas nunca faltou tentação. Porque eu sou crente. Aí eu vou falar para você: nunca deu vontade? Já deu vontade sim. A igreja está passando por uma pindaíba, passando por dificuldades financeiras. Aí vem o irmão que fala para pastor: você já viu o Euromilhão? O irmão jogava nisso. Qual a primeira coisa que o diabo colocou na minha cabeça? Vai jogar no Euromilhão que você consegue pagar. Deus quer que você ganhe, e você vai ganhar 1 milhão, você já acaba com todos os seus problemas. Como se meus problemas fossem dinheiro. Como meus problemas fossem resolvidos na questão financeira. Os irmãos estão percebendo o que eu estou dizendo? Esse era Zofar.
Zofar era o terceiro amigo de Jó. Ele vai entrar no meio da história aqui. A verdade é que o pecado pode trazer consequências tristes, e trazem mesmo. Mas eu não posso ficar olhando nessa situação e julgando situações ao meu lado e as pessoas que estão do meu lado. Você sabe por que você está desse jeito? É por causa disso. Não dá para a gente ficar condenando e apontando o dedo para aqueles que vão chegar. Vai chegar gente de tudo quanto é jeito aqui. Vai chegar desde o maior, parecendo o melhor, até o pior. Mas não dá para ficar apontando para os outros. Esse era Zofar. Zofar era pregador legalista. Todo legalista vê as coisas de um modo idealizado e perfeito. Não é. Não tem. Não é. Não. Irmãos, quem tem a família ideal, já vai embora para o céu agora. É verdade. Tem alguém que tem família ideal? Família Doriana? Alguém tem família Doriana? Tem ou não? Aquela que acorda de manhã, está tudo lindo, maravilhoso, acorda todo mundo debaixo da mesa, aí você pega aí, grava aí, ó, família Doriana, está todo mundo junto, está todo mundo na mesa. Aqui é família planta, né? Aqui é a planta, ok? Então aí você vai falar, uma família maravilhosa. Vamos colocar, não come margarina não, irmãos, come manteiga que é melhor, o pessoal fala. Mas está lindo, maravilhoso assim em volta, né? Aí você coloca lá, aí você tira uma foto, faz uma selfie aí. Vamos coloca no Instagram aí. Coloca no Facebook, maravilhoso, que lindo, tira uma foto. Irmão, acabou aquele momento, o negócio já vem, o menino já derruba o leite na mesa e já ralha com ele, o negócio vai para cima, aí vai colocar, mas que acabou a paz, acabou o negócio, que acabou tudo, a família dissolveu. Não estou aqui para apontar ninguém não, é que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. A questão é que Zofar, ele fica te visualizando a partir de pessoas que são ideais, maravilhoso, que não peca, que não falha, que não erra. Irmãos, eu dizer para você, todo mundo aqui sabe onde cai, onde erra, onde não consegue. Os irmãos estão junto comigo, não? Ô pastor, se eu falei, o senhor falar esse jeito hoje, presta atenção, eu quero ler com vocês agora, é um texto um pouquinho maior, mas vocês vão entender isso. Lá em Jó 29, olha como ele fala de Jó. Jó falando dele próprio. Olha aqui, olha a justiça própria de Jó. Fala, Deus, abre meus olhos. Eu pedi para o Senhor, eu estou lendo esse texto desde sexta-feira. Falei, Deus, abre meus olhos, porque eu tenho justiça própria até dizer chega. Alguém tem isso também? Só eu. Pastor, não tem não. Então tá bom, irmão, você já começou a ter. Só dizer que você não tem, você já começou a ter. Olha, prosseguiu Jó no seu discurso. Olha o discurso de Jó, presta atenção, vê se você se identifica com esse discurso aqui. Olha o discurso dele. Ah, quem me dera, como fui nos meses passados, nostálgico. Já fui assim, meu casamento já foi bom, eu já tive muito dinheiro, meus avós tiveram fazendas. Alguém já tem essa história também? Tiveram fazendas, não sei o que, mas roubaram tudo, foi tudo bancarrota, e o negócio foi embora. Nossa, as famílias foram lá atrás. Olha lá, como nos dias em que Deus me guardava, como se Deus não estivesse guardando ele. Alguém já desconfiou que Deus não está guardando você, que Deus não está com você, que Deus não está junto com você? Olha ali, olha o discurso. Alguém se identifica com esse discurso ou só eu? Olha lá, continua o texto, olha o 2, 3, olha, quando eu fazia resplandecer sua lâmpada. Que resplandecer, irmão, você pode procurar Deus agora, com toda a sinceridade do seu coração, Deus vai te ouvir. Você pode procurar Deus agora, Ele vai te ouvir. Eu fico lembrando, aquela época na igreja, você lembra que a gente ia no reteté, que a gente fazia isso, que a gente cantava aquele corinho, canta o corinho de novo, mas deixa eu dizer para você, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã, não há mudança em Deus. Mas Jó estava procurando problema nele, novamente olhando para ele. Fala para Jó, para de olhar para você. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como se ele não fosse guiado mais. Tem gente que é assim, Deus me abandonou, Deus me deixou, não sou guiado mais. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, você continua sendo guiado, mesmo nas situações, mesmo em situações muito difíceis, Deus continua te guiando, amém? Olha o que ele diz, como fui nos dias do meu vigor, como se não tivesse mais forças. Tem gente que acabou com a força porque você está olhando para você. Para de olhar para você, olha para o Senhor.
Para de olhar para você, olha para Jesus. Mas os dias das minhas forças, eu vou terminar os 120 anos, cheio de força e vigor. O pessoal fica olhando, já acabou tudo, pastor, acabou não. Eu tenho vigor, tem lenha para queimar, tem lenha para queimar. Ontem nós cantamos que tem lenha ainda. Pode vir queimar, Senhor, pode entrar, vamos para frente. Eu não desisti, eu não parei, eu sou crente ainda. Eu creio na palavra, eu continuo diante do Senhor. Só o dia que acabar tudo e fechar os olhos aqui na terra, mas até lá a minha fé estará firme no Senhor dos exércitos. Os irmãos entendem isso ou não? Olha o 5, olha o 5. Não está aqui no texto, mas eu estou lendo para você, porque é muito importante o discurso dele, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, como se Deus não estivesse mais com ele, por causa de tudo que aconteceu com ele. Deus não está mais comigo, Deus continua com você em todas as tribulações, em todas as aflições. Convida Ele para entrar com você no seu casamento, convida Ele para entrar nas suas finanças, convida Ele para entrar na sua conta bancária. Fala, Senhor, entra nessa conta bancária, está zerada demais. Convida Ele, fala, Senhor, vem comigo trabalhar, vamos trabalhar juntos, Senhor. Os irmãos estão junto comigo? Mas não é esse discurso que eu quero ouvir. A grande dificuldade está aí. Olha o que acontece muitas vezes. Então esse é o tipo de pregação que produz muita justiça própria. Mas aqui eu quero apresentar um quarto amigo. Deixa eu dizer para você, o principal objetivo de Deus na vida de Jó era disciplinar ele para sair da justiça própria. Deus disciplina aqueles a quem ama. Eu fico lisonjeado de ser disciplinado por um pai, porque eu sou filho. É verdade, Deus com você, trabalhando e disciplinando a gente. Irmãos, quanta justiça própria há na minha vida. Tem justiça própria em mim, em você, em nós. Ele está dizendo isso para nós, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Quantas vezes eu achei que Deus me deixou no meu pastoreamento? Os irmãos já tiveram isso ou não? Quantas vezes eu achei que Deus me deixou no meu casamento? Quantas vezes eu acho que Deus me deixou nas minhas finanças? Alguém já teve problemas financeiros? Só eu. Administração, já teve? Procura um bom contabilista, ajuda bem. Tem uns contabilistas aqui na igreja que são bênção demais. Eles sabem, eles nunca caíram na questão financeira. Pelo menos acham. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? A minha preocupação com você é essa. Não é baseado em você mais. Lembra do começo da pregação? E vai entrar um quarto amigo chamado Eliú. Eliú, ele vem de uma linhagem. Aqui eu quero entrar com você. É o que vai entrar na tua vida agora. Eliú vem de uma linhagem de Samuel. Ele era bisneto de Samuel. Samuel é alguém que sabia ouvir a Deus. O problema é no meio da tribulação e da aflição que você não sabe ouvir Cristo. Às vezes você não consegue ouvir Jesus, porque você está olhando tanto para você, você acha que Deus abandonou, que Deus não está com você, que Deus foi embora, que Deus já deixou você. Então, dos 3 amigos de Jó falaram, entra em cena um quarto personagem chamado Eliú. Eliú quer dizer, ele é meu Deus. Você ainda tem um Deus com você, que não te abandonou, que não te deixou, que continua com você, mesmo que você erre, mesmo que você fale, mesmo que pareça que tudo terminou. Tem um cântico, eu vou cantar, eu venho cânticos quando estou pregando, mas tem um cântico que diz assim, ó. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai. Fala para assim, sei que não estou só, o que dizem sobre mim não podem. Os irmãos entendem, irmãos? Tem gente frustrada por causa dos 3 amigos. Tem gente frustrada com igreja, frustrada com célula, frustrada com todo mundo, frustrada com família, por causa desses 3 amigos. Toda vez que entra a justiça própria, não há revelação de quem é Deus. Amém? Os irmãos estão junto comigo? Abre lá em Jó 32, de 1 a 9, ele vai entrar aqui em cena. Olha quem está entrando, fala o Rei da Glória, entra aqui. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó. Vai ter uma hora que eu vou dizer para você, está calado
esses 3 amigos na tua vida. Quero declarar hoje, esses 3 amigos estão calados na tua vida. E ele está dizendo, olha, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Deixa eu dizer para você, você não é justo aos seus próprios olhos. Você não é justo porque você é melhor que o seu marido ou porque é melhor que a sua esposa. Você só não está no mesmo lugar ou no mesmo defeito que ele fez, porque Deus nos guarda. Não é porque você é bom, não é porque você teve uma educação, formado com sangue francês, com babá suíça, confirmado nesse tipo de coisa. Não é, é porque Deus é com você. Você vê, outro dia tinha lá, isso é muito importante, Eliú na tua vida. Irmãos, eu só não estou, presta atenção, bebendo de sábado para domingo, para tombar no caneco e terminar meu dia com enxaqueca, ou aí na rua, porque Deus me guardou. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque Deus está conosco. Ele fala, eu vou te livrar, porque isso veio na minha família, o adultério veio de geração. Então tem muita gente que fica perscrutando essas coisas, e nós precisamos entender que Eliú, ele começa então, se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, falou, Jó, acorda rapaz, acorda aí para a vida, estou irado com você, porque você está olhando 3 amigos seus, e eu estou entendendo para você olhar para Jesus, mas você continua olhando para você. Olha o que ele diz ainda, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Irmãos, ninguém ganha de Deus a sua justiça. Deixa a história terminar, que você vai ver a justiça de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua vida, nessa casa. Deixa a história terminar, Deus é justo. Deixa a história ir até o final. Os irmãos entendem isso, mas tem gente parada, depressiva, porque, olha a minha história, olha como é que eu estou, eu achava que Deus estava comigo, Deus me mandou vir para Portugal, mas olha o que está acontecendo comigo. Para diante do Senhor, começa a orar, não olhe para a sua justiça, olhe para a justiça de Cristo, olhe para o que Ele está fazendo por você. Quantos estão junto comigo? Olha no versículo 3, também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles que responder, condenavam a Jó. Você vai ver, irmãos, tem gente que está dando hoje conselho para você, dentro desses 3 amigos, mas eles vão te condenar mais para frente. E deixa eu dizer para você, o único que não te condena é Deus, porque Ele sabe porque você foi criado, aonde você foi criado, e Ele tem um plano estratégico sobre a tua vida. Só Ele não vai te condenar. Sai debaixo da condenação, ira-se contra todo tipo de condenação, acusação e culpa sobre a tua vida. Olha o que ele diz, Eliú porém esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Procura conselho em quem já passou, quem já está na frente, em quem já andou algumas milhas, procura. Não vai sozinho, tem gente indo sozinho, sem ninguém, vou fazer, e vai sozinho. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Fiquei bravo, o que você está falando, não tem mais resposta? Entraram com justiça própria, não deu certo, procuraram lá atrás, não aconteceu, porque tem gente que tenta resolver o problema para esses 3 amigos. Vamos ver o seu problema está na maldição hereditária. Seu problema deve ser o seu pecado, você deve estar em pecado em alguma área da sua vida, por isso que não está acontecendo. Não vai por isso, presta atenção, nós temos que acabar com isso, nosso meio, isso é religião. Os fariseus faziam isso, os fariseus faziam dessa forma, e você precisa entender isso. Olha o que ele diz no 6, disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Às vezes nós falamos, dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos, ensina a sabedoria. Tem gente que não tem sabedoria, porque falta a palavra. Lembra que eu disse para você no início, que a palavra de Deus é quem dá sabedoria? Cuidado com a opinião, cuidado com a experiência dos outros. Tem muita gente entrando com a experiência dos outros na internet, entrando com a experiência dos outros, às vezes para conversar com o outro. Sua experiência é boa para você, leva as pessoas para a palavra, leva as pessoas para a palavra de Deus. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. Há um espírito em você, Deus soprou em você fôlego de vida, Deus soprou o Espírito Santo em você. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado, Ele está em você,
O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo cuida de você. Os irmãos estão junto comigo ou não? Presta atenção, olha o que aconteceu. Os de mais idade não é os que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. A única coisa que é reta é a palavra de Deus, que não se desvia. A palavra de Deus, ela está indo para a eternidade, irmãos. É a única coisa que vai para a eternidade. Céus e terras vão passar, mas a palavra não vai passar. Ou eu agarro na palavra e vou para a eternidade, ou eu fico escutando experiências somente. Eu preciso ir para a eternidade, eu preciso agarrar em algo que vai para a eternidade, porque a minha fé vai ter que passar para os meus filhos, para os meus netos, se Jesus não voltar. E nós precisamos ter uma fé firmada na palavra. Os irmãos estão junto comigo? Ô pastor, como é que é isso? Presta atenção em que vai acontecer. Abre lá em Gálatas 3,13. Amém? Olha o que diz o texto. Eu queria que você entendesse. Olha o que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo me resgatou, você pode declarar, da maldição da lei. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então não há mais maldição em você, nenhuma maldição. Por causa de Cristo, não tem mais maldição na minha casa, não tem. Essa é a nossa fé, eu creio nisso, irmão. Se quiser ficar acreditando aí nos seus avós, nos seus tataravós, quer acreditar, continua, você vai entrar nessa mesma vibe, na justiça própria, e você não vai conseguir sair daí. Mas o Senhor está dizendo, não há mais maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele já foi pendurado no madeiro, então não tem mais maldição, não tem mais maldição, está escrito, isso é claro. Os irmãos estão comigo ou não? Amém? Abre lá em Jó 33, 23. Você precisa entender que as maldições foram tiradas, tudo da minha vida e da tua vida. Amém? O preço já foi pago. Olha o que ele continua dizendo: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar o homem que lhe convém, o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova. Achei resgate. Deus quer te resgatar hoje. Eu queria chamar o teclado aqui, o pessoal do louvor. Eu queria colocar diante do Senhor. Olha o que ele diz no 24. Então o Senhor terá misericórdia, redime e desça a cova dessa. Presta atenção no que ele vai dizer. O resgate já foi pago. Cristo já morreu por mim e por você. Você precisa entender isso. Jó faz uma declaração importante no versículo 19 e 25. Olha, importante você entender isso aqui. Jó 19 e 25. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O teu Redentor vive. O Deus que te salva está vivo, assentado à direita de Deus Pai, interceder por mim e por você. É o seu Redentor, é o único que nós temos. Fala, eu não tenho outro Redentor. Quem me redimiu é quem sabe aonde eu vou ser colocado. A minha preocupação é que você não entende isso, e às vezes você não percebeu o quanto o Senhor está com você. Então o preço para a saúde, presta atenção, e a vida abundante, não está em você, não está no que você faz. Bênção você se cuidar, boa alimentação, atividade esportiva, você ter tudo isso, é bênção demais. Não estou contra isso não, mas não é isso que para você. Eu lembro de um atleta de Ironman. Ironman? É isso? Um atleta, bênção demais. Filha de um homem muito rico, ela não precisava ganhar o pão para correr. Sabe, tem aquelas pessoas que têm que ficar correndo, ganham o pão para correr. Ela tinha todo o tempo livre para fazer isso. E ela foi correr uma das maratonas e eu lembro que ela falou assim, eu preciso secar. Ela falou, eu preciso secar. E ela pediu um diurético. Falou, eu preciso secar todo o líquido no meu corpo. E ela já tinha um percentual de gordura de 7%. Era muito baixo já. Percentual de gordura de 7% é muito pouco, irmãos. E ela atleta, pensa em alguém sarado. Ela pediu o diurético, tomou, porque ela sempre queria mais. Eu lembro que num dos dias de plantão, lá chega ela. No meio da corrida ela para. Ela teve uma parada cardiorrespiratória.
Quando você elimina todo o sódio do seu corpo, você tem uma bomba do coração chamada bomba de sódio e potássio, que é o que movimenta o músculo. Entra sódio, sai potássio, entra e começa a movimentar todo o seu músculo. O músculo cardíaco dela parou porque não tinha mais sódio, estava tudo eliminado pela urina. Não quero terminar só para você entender isso. Eu estou dizendo para você que não é você que coordena, é o Senhor quem está com você. É o Senhor quem tem poder de curar, de transformar, de trazer você, de levantar você, de conduzir você. Quantos estão junto aqui comigo? O teu Redentor está vivo e nós entendemos isso, que foi pago no Calvário o preço para a nossa salvação, e inclui todas as coisas. Lembra que eu volto no início da pregação? A obra da cruz é a sua salvação, mas é só para o início? Não, é para agora também, é para continuar. Os irmãos entendem isso ou não? Nós precisamos continuar diante dele. Não sei se tem alguém aqui que precisa sair da justiça própria, mas às vezes os maiores problemas da nossa vida são por causa de justiça própria. Eu preciso do Senhor. Eu preciso entender que hoje o único sofrimento no Novo Testamento é perseguição. E já começou, irmãos. Às vezes na internet eu sou perseguido já começou a perseguição por causa da pregação do Evangelho. Tem gente que sai batendo o pé, porque eu falo que você já foi perdoado. Como assim? Eu falo, já foi perdoado. Começa a perseguição, as pessoas começam embora. Mas eu quero continuar e vou continuar pregando o Evangelho. Esse é o Evangelho da graça. A graça, ela é algo que nos fortalece, nos educa. A graça, ela é completa. Ela é o começo, ela é a minha salvação, ela também é minha força. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, educa na graça. Somos educados. Eu preciso avançar e crescer na minha fé, e ter mais fé, e saber em que Deus que está comigo. Eu não sei se você precisa de oração, mas para que a sua justiça própria caia de uma vez por todas. Pastor, nunca vai ter? Sempre vai ter. A questão é você saber lidar com ela. É olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para o Senhor, olhar para Ele. Quantos estão juntos aqui comigo? Fala, eu creio. Aleluia. Eu queria que você respondesse, ficasse de pé em onde você está. Fala para o Senhor: Senhor, já pagou o preço por mim. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Vê alguém que está aí próximo de você para orar com você. Convida essa pessoa para você orar junto com ela. Pastor, eu não estou acostumado com esse tipo de igreja. É verdade. Mas se você for convidado, vê alguém que está sozinho aí. Pastor, por que eu tenho que fazer isso junto? É porque você pode orar e a pessoa pode despertar em algo. Você pode orar com essa pessoa e declarar a vida, declarar a graça, declarar a unção. Amém? Você pode orar com ela agora? Fala: Senhor, obrigado pela sua salvação, obrigado pela tua vida. Senhor, eu invoco o Eliú, sobre você. Eu invoco a presença, a graça. Eu invoco o quarto amigo, em nome de Jesus. Fala para o Senhor: Senhor, dá coragem para prosseguir, para continuar, para não desistir, para não parar. Senhor, fala com os teus filhos, no teu chamado, naquilo que foi teu, naquilo que vem de ti, naquilo que é do Senhor, naquilo que vem dele. Senhor, nós assim consagramos, nós colocamos diante do Senhor, nós invocamos a tua presença, a tua graça, a tua força, invocamos o nome de Jesus, invocamos o nome agora, invocamos a presença, a vida do Senhor agora sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, destra me sustenta e me faz prevalecer.
impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia, Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de você.